Aí está, bom dia pessoal, segunda-feira, 2 de junho de 2025, agora são exatamente 11 horas e 33 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, mais um belo dia de inverno, mesmo que ainda estejamos no outono, aqui na cidade de Porto Alegre, 12 graus no termômetro, céu azul, poucas nuvens do céu, patati, patatá. Já vamos começar a agradecer a presença de todos aqueles que tiveram a oportunidade de interagir comigo na live que eu fiz ontem à noite. Eu sei que não avisei aqui no canal, tentei buscar um pessoal lá no Instagram ao longo do dia de ontem e foi bem massa, foi bem gostoso. E se tiver aí repercussão, a minha ideia é repeti-la, as lives no caso, pelo menos umas 2 vezes por mês, né? Mas quem sabe, por que não todo domingo, né? Todo final de domingo, para prospectar a próxima semana, para falar mal da anterior, para tomar um trago também, por que não? E para trocar uma ideia, interagir com vocês. Então valeu por todos aqueles que compareceram. E passou batido ontem porque acabei não trabalhando. Eu estava preparadinho para sair. E fui ver os stories do Cristiano, motorista na prática, falando que tá uma merda, tarifa tá abaixo. Eu sabe uma coisa, não tô afim, hoje eu me nego a passar raiva. Mesmo precisando, mesmo com a necessidade financeira de sair, fiquei em casa. Até e também por isso que eu resolvi fazer a live, enfim, para me ocupar de alguma maneira também, né? Eu completei então isso que eu queria dizer nesse take. Completei ontem 8 anos como motorista de aplicativos. E sabe o que mudou na minha vida? Absolutamente nada. Assim, tipo, eu pensei, hoje então vamos tentar. Eu não sei se eu vou conseguir, na verdade, não me preparei para isso. Relembrar. Não vou me comprometer. Se vier alguma historinha ao longo do dia, eu trago aqui. E hashtag dica de diário de hoje. Acabei a noite de ontem, depois da live, vendo um filme que fazia dias que eu tava a fim de ver, que concorreu ao Oscar também, e é uma dica que eu achei uma vibe sensacional. E tem uma parábola lá que eu vou tentar trazer depois a ideia, pelo menos, que tem tudo a ver com o nosso hashtag FiqueOff. O filme é o Completo Desconhecido, né? A história do Bob Dylan. Sensacional. Quem tiver 2 horinhas aí do seu tempo, dê uma paradinha, convide o seu cônjuge, que eu acho que vale a pena um baldão de pipoca só pra curtir. Pelo menos, se tu não gostar da história, da arrogância. Ó, o Marcelo, agora eu já não sei mais se é o Acorce ou não. Todo dia ele passa por mim. Eu achei que era o Acorce que tava na live ontem, e pelo jeito não é. Ele disse que não é, pelo menos, o da live, né? Voltando pro Bob Dylan, então, vale a pena. E tem uma parábola lá que o amigo dele que lança ele na música, né? E já vamos falar agora, já vou pagar essa conta. Que ontem, antes de dormir, eu fiquei pensando, tomara que eu lembro dessa história. A parábola é a seguinte, sem querer dar spoiler, mas de alguma maneira o Bob Dylan começou como cantor de folk, né? Desculpe a minha ignorância musical, mas é um gênero. E a cidade protagonista da história é Newport, tá? Eu não sei onde fica, mas é perto de Nova York, porque eles iam de trem ali rapidinho e tal. Então, Newport é a capital do folk, tá? Então ele começou compondo folk, tocando folk no festival tradicional da cidade de Newport. E lá pelas tantas ele começou a tocar rock com guitarra e com banda e tal, e deu uma guinada na carreira dele, que ali foi o começo realmente do sucesso dele a nível que até hoje, né, tá na pista aí, de alguma maneira. E quando ele tentou dar essa guinada, o Pete, acho que é Pete o nome do cara, ele chamou o Bob. Ô Marcelo! Marcelo! Tu é o Acorce, não? Tá, mas tu me disse que é de Gravataí, ô merda. Tu não tava na live ontem? Marcelo Acorce.
Cara, mas ontem na live eu te falei, tu é minha vizinha aqui, mandei um abraço e tal. E daí tu disse, não, cara, eu sou de Gravataí. Mas é a mesma cara, depois eu vou ver aqui, só um pouquinho. Bom, não cheguei a conclusão nenhuma, mas o fato é que esse Marcelo aqui é meu vizinho aqui, e a gente se cruza aqui todo dia. Eu tô parado aqui, ele passa, me buzina, eu buzino por ele, às vezes estou no super, ele tá lá no corredor. Enfim. Mas tem um de Gravataí também, que tem o mesmo nome que ele. E agora eu tenho que esclarecer o de Gravataí. Mas enfim, não vem ao caso. Sobre a historinha então da parábola que o Pete tentou falar pro Bob antes do... Que o Bob estava se recusando a tocar... agora eu esqueci o nome da música famosa deles. Rolling in the Rain. Vocês deixam o comentário ali daquela música. Ele não queria cantar aquela música ali porque é folk. Ele queria tocar um dos sucessos da banda. E daí... Como é que foi a história? Daí o Pete estava tentando passar para ele a ideia de que o folk estava acabando. Folk, o gênero musical folk estava acabando e tal. E não sei nem se acabou, na verdade. Essa parte eu não sei. E daí ele fez a parábola de uma gangorra, tá? E aí que a gente entra nessa história. Que do lado de uma gangorra tinha um saco cheio de pedra bruta, né? Fincado no chão. E do outro lado da gangorra tinha um saco de areia furado, escorrendo. E um monte de gente com uma colherinha, cada um com uma colherinha, colocando areia nesse saco, né? Chega até a me arrepiar, só de lembrar. Colocando areia nesse saco, só que era insuficiente porque vazava mais areia do que eles conseguiam colocar. E aqui, ó, o saco de pedra estava ali paradinho, firmezinho ali, coladinho no chão. Até que começou a chegar cada vez mais gente com colherinha, aí que nós somos os caras com a colherinha cheia de areia, e começaram a ser mais rápido do que a máquina, a ser mais rápido do que o vazamento, no caso, até que, pá, a gente conseguiu encher o saco de areia, de forma com que estouramos o saco das pedras. Passei a mensagem: juntos somos mais fortes. A gente é muito maior que as... Ó, de novo, Marcelo. Nós somos muito maior que esse aplicativo de merda, mas a gente precisa se juntar. Se for só meia dúzia com a sua colherinha lá, não acontece nada. Mas se a gente se juntar em prol, né, com uma mesma ideia, com o mesmo objetivo, a gente derruba os aplicativos. Eu tenho certeza disso. Agora deixa eu ligar o X que eu preciso trabalhar. Santo Antônio, acho que já esqueci o destino, mas é dentro dos puffs, com certeza. Que demora 11h47, foram no total 14 minutos até eu conseguir uma corridinha mais ou menos ainda por cima. Nem boa ela pode ser considerada. Total de 14 km para R$22. Exatamente. Isso foi o melhor que eu consegui, acreditem em mim. Pegar aqui na Lando de Moura, o Luiz, para levar lá para a rua Santo Antônio, no bairro do Bonfim. Eu não tenho certeza que é Santo Antônio, mas eu tenho certeza que é nos Puff. Mas enfim. Então é isso, então. Vamos lá começar essa segunda-feira, começar o mês de junho, né? Foi difícil sair da Zona Sul, ou pelo menos conseguir uma corrida boa. E não consegui, na verdade. Mas eu acho que vai ser um bom dia de trabalho, um bom dia de corridas aí e tal. E só contamos com a compreensão e com a colaboração desse estagiário de merda, né? E bora fazer a nossa parte. Assim que eu iniciar a corrida, eu vou arrastar pra cima ali, vou ficar off até o momento que eu for encerrar a corrida. Daí eu penso se eu quero ou não seguir trabalhando. Pega a tua colherinha de areia e bora encher o nosso saco furado. 4 anos. Eu não vou nem falar que ela provavelmente tem paralisia infantil. A questão não é essa. A moça sem quadro de paralisia infantil, né? Com as pernas sem mobilidade, com não sei o nome daquilo. Não dá pra dizer que é prótese, mas era tipo umas talas nas pernas de muletas. Ele sentado aqui na frente, do meu lado. E isso aí vai passar batido, que a questão não é essa. Até porque isso não atrapalhou em nada na nossa viagem. Cheguei lá, prontamente o Luiz, pai da moça que eu não sei o nome, embarcou ela no carro e ela prontamente desceu do carro. Foi tudo perfeito, mais rápido que muito jovem
com mochila nas costas que eu pego no Rosário às vezes. A questão é que a moça... Sabe aquelas pessoas que tem um megafone dentro do peito, dentro da garganta? Que quando ela fala assim, ó. E quando eu cheguei lá, tinha acabado, pelo que eu entendi, sei lá, acabado de cair, literalmente, tinha acabado de cair uma árvore na frente da casa dela. Literalmente na frente da casa dela. E quando eu cheguei junto com o caminhão da prefeitura que ia fazer a remoção daquela árvore. E ela estava eufórica com aquela história porque eles achavam que ia demorar muito tempo, que iam ficar empenhados, não sei o que, e foi rápido. Então ela entrou numa euforia, numa felicidade que o caminhão da prefeitura chegou para recolher a árvore e começou a me contar a história da árvore e dizendo que o amigo do pai dela se encostou na árvore, que não sei o que, e que daí ligou para a prefeitura, que a mãe dela... Assim, eu não tô exagerando, sentado aqui do meu lado, virado com a cara no meu ouvido, que assim, ó. E eu, até que ela se deu conta que eu não ia mais responder mais nada. Quando peguei e caraí, ela acabou o assunto. Fui, sei lá, uns 7 minutos da Lando de Moura, lá no meio do Camaquã, lá no bem no meião do tapete, até ali na altura do Jockey, né, na Caraí ali e tal, enfim. Ela se deu conta, né, pegou o celular. Tá, até aí tudo bem, fica ali. E daí resolveu ligar pra tia. Quando eu peguei a Beira Rio, resolveu ligar pra tia dela. Ah, pra quê, né? E a tia gritava de um lado, eu escutava, e não tava no Viva Voz do telefone. E ela gritava do outro, e fofocaiada, e falando mal da prima, falando mal da outra tia, falando mal do não sei mais quem, do vizinho, e falava. Meu Deus do céu! Essa viagem não vai terminar nunca mais, tia. Daí quando eu peguei a Demetrio Ribeiro, né, pra acessar ali a Borges e subir por cima, porque eu trouxe aqui pra Santo Antônio, de fato era Santo Antônio, não sei se vocês já perceberam. Cheguei ali na quase esquina com a General Alto, tinha um caminhão desses que recolhe esses containers. Não sei se estava recolhendo, se estava deixando o container ali. Parado, trancando, todo mundo. E ali foi mais uns 4, 5 minutos. Ah, por sinal tem que pedir revisão. Já vou pedir revisão. Tá gravando? Tá gravando. Perdi o reloginho, ele tá justamente queimado aqui pela claridade. E achei que eu tava falando à toa aqui. E... O que eu tava falando? Caminhão, container ali e tal. Eu tenho que pedir revisão, tá? Isso aí, posso esquecer. Enfim, uma viagem interminável que me deixou com a cabeça desse tamanho. Já de partida, né? Meio-dia e 29. Se não teve reajuste, é 22 pila essa corrida. Em 1 hora praticamente que eu tô dentro desse carro, pelo menos. 22 pilas e nada mais. Então bora ligar X, porque pelo jeito não vai tocar Comfort. Eu devo estar de castigo daquela zona branca lá que o estagiário estabeleceu. E eu não sei se já falei hoje aqui. Consegui facilmente, muito mais fácil do que eu imaginava, subir o vídeo de sábado. E a partir de agora, então, todos os demais episódios estarão disponíveis também no Spotify. Vou deixar o link na descrição do vídeo pra te seguir lá no meu canal do Spotify também. Diário de Uber mesmo, o nome tudo certo, tudo igual. E pra você que não tem tempo de ver em casa, né, pode escutar ao longo do dia com o teu fonezinho, se for o caso, ou no próprio carro mesmo. Assim como quem vai a merda. Hoje eu tô demais. 5 corridas e recém que eu consegui juntar 5 estrelas com os meus 5 passageiros. É bom, entendedores, meia palavra basta, né? Essas últimas 2 peguei lá na Nonoai. Vieram tagarelando toda a viagem, 28 minutos tagarelando sem parar, justamente na hora do pretinho. Lá da Nonoai até aqui a Félix da Cunha. Agora são 15 para as 2 da tarde. Só consegui fazer 5 corridas, todas com raiva. E não fechei R$70 ainda.
Que loucura, né, cara? Não é pra isso que eu vivo. Vou ali mijar no posto lá em Nova York. Ver se consigo mais uma viagem, pelo menos nesse deslocamento. Um colega ontem falou na live que talvez a próxima campanha que a gente deva levantar, né? Para que todo motorista, depois de finalizar a corrida, reporte para o aplicativo pedindo análise de ganhos, né? Seria interessante, né? Imagina o computador do estagiário lá explodir com tanto motorista mandando mensagem. E eu tenho por praxe fazer isso. Sempre quando eu acho que eu perco 2 minutos que seja, ou que eu, por algum motivo, eu precisei dar uma volta maior, eu sempre peço revisão. 95% das vezes, nem é merda, o estagiário me manda. E agora eu peguei uma corrida com um cara que não é daqui, por sinal, menos de 5 viagens, peguei ele no Hotel Ibis da 24, o cara mala, por sinal, sabe? 721, não vou fazer 721, mínima 10, hashtag mínima 10. Vamos levantar essa campanha aí. Estamos afinando já, estamos ajustando os detalhes, hashtag mínima 10. E peguei o rapaz ali, mala, pra trazer aqui pro Nova Brécia. Por sinal, na minha opinião, o melhor X de Porto Alegre. Eu sei que cada um vai ter o seu e tal. Vai ter gente dizendo que é o A, que é o B, que é o C. Na minha opinião, é o Nova Brécia. E daí cheguei, ele tava fechado, não sabia. Tinha ideia que o Nova Brécia fechava na outra. Eu quero aqui no Posto da Brina agora mijar. Não tinha ideia que o Nova Brécia fechava na segunda-feira. Eu sei que alguns restaurantes fecham na segunda-feira para dar folga para os seus funcionários, para limpar o salão, aquela coisa toda, né? Mas o Nova Brécia não tinha essa ideia. Mas ok, tudo certo em relação a isso. Eu me arrastei com ele até a Benjamin, sugeri levá-lo ali no Júlio Paris, que é um outro X que eu nunca fui, por sinal, mas dizem que é muito bom. E daí ele não conseguiu alterar porque ele pagou com Pix, ele pagou o valor certinho da corrida com Pix, lá para o aplicativo direto, não para mim. Esse tipo de corrida com Pix pago com motorista só vem quando é em dinheiro, né? Não foi o caso, ele pagou com Pix direto no aplicativo, então ele não tinha nenhum saldo. Essa aqui mesmo, não tinha nenhum saldo para fazer o ajuste da corrida, né? Daí eu expliquei, cara, eu tentei fazer ali pra ele, porque ele não conseguiu. Tem que adicionar parada, não sei o que, para levar ele pra lá pro Júlio Paris, né? E daí ele não conseguia dizer que o destino não podia ser alterado. Cara, tu deve estar com saldo bloqueado, não sei o que, o teu cartão não deve estar autorizando, por isso que o aplicativo não está deixando alterar. Não, eu paguei por Pix. Tá explicado então, tu pagou o valor certo da corrida, justo da corrida, tu não tem nenhum saldo lá, o aplicativo não vai deixar tu alterar o destino. Ah, então tá, beleza, então eu vou encerrar aqui, tu pede outro, e daí tu vai ter que fazer outra carga aí. Não, tá tudo certo, desculpe a atrapalhação, então, enfim. Acabou assim a viagem com ele, mais uma nota 1 só pra não passar batido. Até porque ele não é daqui, né, então não é um motorista um passageiro que vai me fazer falta no cotidiano. E tá ali, tem uma vaga. Só que nessa história toda eu perdi uns 5 minutos, né? Enfim, dando dica pra ele, pra onde ele levar, tentar alterar e tal coisa. Fui pedir a alteração ali do revisão, no caso. 14:22. Não dá pra entender, né? 14, da onde que o estagiário tirou que 5 minutos representam 14:22? Mais ou menos 5 minutos. E sei lá, 300, 400 metros. Eu só saí da São Pedro, entrei na Benjamin e estacionei ali pra fazer essa alteração pra ele. 14:22. Que delícia, né, cara? É pra isso que eu vivo. Alerta pra cenas repugnantes. Vamos lá então, tô aqui no Posto da Brino. Agora são 2h14. Aproveitar que parei aqui. Tá uma merda de movimento. A melhor coisa que me aconteceu no dia de hoje foi esses 14 pila que ganhei do estagiário agora no VAR. O resto tudo uma merda de corrida. Enfim, quer aproveitar então o quadro. É isso que eu vivo, merda. Só mais uma. É pra isso que eu vivo, merda.
Só mais uma. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Ó, merda. Dito isto, quero tentar apresentar agora. Já apresentei ontem na live. Vou apresentar pra todos agora. Renan Silva, o mais novo membro do canal. Ontem, antes mesmo da live iniciar, no chatzinho que o aplicativo cria, que o YouTube cria, pra quem tá aguardando, uma vez que eu larguei o link lá no Instagram da live, Renan Silva, antes mesmo do chat começar, tornou-se membro. E é mais um retardado associado aí ao clube de canais do canal Diário de Uber. Olha pela força, meu bruxo. E eu queria aqui em tempo e pedir desculpa também e agradecer, segundo Gabriel Cezimbra. Segundo ele entrou na live ontem e me disse: pô, Daniel, te mandei 50 pilas no final do ano passado, no mês de dezembro, e tu nem a merda me mandou. Nunca mencionou, nunca agradeceu. Então, meu amigo, já te falei ontem na live, vou te falar de novo agora. Muito obrigado. Eu procuro citar todo mundo aqui. Se me passei, me passei. Talvez tu tenha pulado um vídeo e não tenha visto meu agradecimento, mas eu procuro e me chame a atenção se eu esquecer em algum momento, né? Dos seus presentes, suas doações e seus pics e tal. Então agora tá firmado. Gabriel Cezimbra deixou lá 50 pilas no final do ano passado. E eu diz ele que eu não mencionei. Então é isso. Valeu, gurizada. Obrigado pelo apoio, obrigado pela força. E agora só falta você. Deixa eu finalizar esse almoço e depois vamos dar ele no meio. É só a perninha das velhas agora. Maria Terezinha primeiro, uma delícia, por sinal. Coisa mais querida, simpática, sorridente. Ai, moço, como tu veio rápido. Agora eu vou buscar a Carmen. A Carmen sempre me remete àquelas velhas fumantes, tia Carmen, sabe? Não a tia Carmen que tu tá pensando, mas... Aqui na Olinda, para levar ali pra Silvações, nada mais. Antes de falar da Coca, eu preciso comentar. Talvez tenha passado batido aqui ao longo desses últimos, sei lá, 2, 3 anos. Desde que deu um boom nesses mototáxi, moto Uber, moto pop, moto raio que o parta. A quantidade de motoqueiro que tem completamente inexperiente na pista é algo extraordinário. É tão ruim dirigir, é tão difícil dirigir no meio deles quanto é dirigir no meio das SUVs na 24 de outubro ou aos sábados, né? Agora vinha vindo um aqui pela pista da direita da Silva Sopa, dando pisca para a esquerda, muito provavelmente para acessar Ipiranga, se arrastando, procurando número, procurando posicionamento. Um perigo. Isso é devido a falta de trabalho, falta de oportunidade. Os caras veem ali a oportunidade de alugar uma motinho, sei lá, vou chutar 300, 400 reais. Tô chutando 300, 400 porque o carro tá em torno de 1.000, então uma motinho 500 reais que seja, eu não sei, realmente não sei quanto que é o aluguel dessas motos aí. Mas o cara vê naquela ali uma oportunidade de trabalho, como o cara vê no Uber uma oportunidade de trabalho também, né? E se coloca na pista pra carregar as pessoas. E os motoqueiros também. Cara, o que eu passei, eu quase dei no meio do cara agora. Ele tava tipo uns 3 por hora e eu uns 20 na Silva só. Eu não tava correndo, eu só tava no ritmo, no fluxo. E tive que frear pra não pegar o cara. E ele vinha assim, ó, sem a menor noção de espaço, não sei o que. Enfim, dito isso, na verdade eu tenho que ir pra falar da Coca. Chegamos no fim da várzea, né? Ultimamente eu tenho postado com alguma frequência no Insta, principalmente. E às vezes eu comento aqui os nomes ou falta de noção que passageiros têm em colocar seus nomes. Ou então essas viagens de família, né? Que já aconteceu algumas 3 ou 4 que eu já coloquei ali. Já citei pra vocês. Vocês, cada vez que pego esses passageiros, me repostam, me mandam também. Tô indo buscar a Coca agora. Exatamente, Coca.
Pensando bem, pode ser só um apelido. De fato deve ser mesmo. De fato deve ser um apelido. Mas Coca... Eu fico pensando na cabeça da pessoa que coloca isso no aplicativo, sabe? Coloca o seu nome direitinho, bonitinho. Não custa colocar João ou Maria. Não custa. Coca. O que me espera ali? Uma Coca de 2 litros? Uma petiolinha? Ou aquela magrinha gostosa de 300 ml que o urso polar toma? Não faço a menor ideia. É homem ou mulher? É velho ou véia? Não sei, cara. Não faço a menor ideia. Coca. Chegamos no final, no fundo, né? No fim da várzea. No fim da picada. 2:50 da tarde. Delícia, dona Coca. Mais uma véia, por sinal. Uma véia, coisa mais querida. E encerrou a perna das véias. Depois dela eu já peguei no próprio Mãe de Deus Center a Stephanie, ela mesma. Eu trouxe aqui pro tapete na Padre Hells. Mas a dona Coca, a história dela é a seguinte: ela é uma italiana que mal português sabe falar, apesar de morar a vida inteira. Na verdade ela é brasileira, mas ela é filha de italianos e mal português sabe falar, isso é fato. E o nome dela é Concerta. Diz que ela não gosta, eu achei lindo o nome, por sinal. Concerta, acho que é isso. Eu achei lindo o nome dela. E ela disse que não gosta e tal, enfim. E daí o apelido dela é Coca, que, segundo ela, na Itália é um apelido comum para crianças, para bebês gordinhos, como se fosse, sei lá, não tenho exemplo para dar, mas é um apelido comum para bebês gordinhos. Ela disse que ela foi um bebê que nasceu bem grande, com 4 quilos e tal, parou então, ou eu. Se combinar direitinho, todo mundo transa, né, Padre Hells? Tudo bem, meu amigo. Agora eu vou... Tô vazio aqui sem corrida, tô com pra buscar no Zafra 3 km, 13 pilas pra Glória, no Comfort. Ah não, vou se fuder, tipo, buscar 3 km pra andar mais 5 por 13 pilas, só um pouquinho. E eu tô em busca de uma novidade. Vamos ver se eu chegar ali nos Correios da Camaquã, tem uma novidade pra apresentar pra vocês. Tô indo ali vazio, se tocar alguma coisa interessante eu vou fazer, porque não tava nos meus planos de buscar hoje. Mas como vim aqui pertinho, eu já vou, né, dar uma passadinha por ali e já resolvo essa questão. Mas sem spoiler, pelo menos por enquanto. 4:25 da tarde. Vou lá então, momento histórico no canal. Vamos registrar aqui o primeiro recebido no canal Diário de Uber, direto dos Estados Unidos, enviado pelo meu amigo Thiago Veloso. Eu comentei outro dia, o Thiago mora lá nos Estados Unidos e é Uber lá também, e mandou mensagem dizendo que para eles a situação tá bem complicada lá também. Eu até citei inclusive que ele tá grávido, tá guardando um filho, e o nome do filho vai ser Daniel. Ele tá no Rio visitando a família e me mandou um cabo, exatamente. Vamos ver agora aqui, vamos abrir. Diz ele que é um cabo bala, que eu nunca mais vou me incomodar na vida, né? Ele tem acompanhado a minha sofrência nos últimos meses em relação a esses cabos aqui. Ah, meu medo da conexão. Ah, vieram 2 cabos, não satisfeito com, vieram 2. Muito bem, já vi que as conexões estão sendo... Ah, 2 cabos ainda, ó. Não é só um, são 2 cabos. Não sei se eles têm tamanhos diferentes. E parece ser bem forte mesmo, parece ser de metal, inclusive. Tem uma anilhinha aqui, ó, coisa linda. Ó, coisinha aqui. Vamos já descartar o antigo. Vamos colocar aqui. Meu medo é que cabe, com certeza cabe, sem problema algum. Ó, vamos colocar aqui. E pá. Aí está! Que delícia, cara, é pra isso que eu vivo. Valeu, Thiago! Primeiro recebido do canal Diário de Uber. Agora tu veio, merda. Vocês veem como a gente é idiota, sabe? 7 pilas peguei uma corrida só pra me movimentar, porque fiquei lá uns 10 minutos ali na Camaquã, na frente dos Correios. Nem a merda do aplicativo mandou, liguei X, ele começou aquelas coisas de louco, daí tocou uma barra, 7 pila. Tá, vamos lá, barra no caso aqui.
onde estou agora, pra pegar numa das paradas ali da Venceslau pra trazer pra cá. Duas senhoras que se conheceram na parada do ônibus. A Ana pagou a passagem do ônibus pra... Como é que é o nome dela mesmo que tocou? Era a Aline. A Ana pagou pra Aline a passagem dela do ônibus. E as duas vieram escutando Vera Louca aqui no bairro. Por 7 pilas. Eu peguei 7 pilas. Eu não sei, ela deve ter pago 8. É estranho, né? Uma vez aconteceu muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. Peguei duas moças no paradão lá do Berici. Vou esperar aqui, eu não vou sair daqui do bairro sem passageiro. E nego essa hora da tarde. Eu vim pra cá por 7 pilas pra pegar passageiro. Não vou sair vazio, se bem que aqui eu tô ruim, tô mal posicionado. Eu tô depois de todas as saídas. Ai, que merda, sabe? Tá, vou com o Menino Deus já vamos movimentar a direção do Menino Deus. Não vamos perder tempo aqui. Uma vez peguei duas meninas lá no paradão do Berici. Aconteceu a mesma coisa, pra Cachucha. Faz muito tempo isso aí, Focus ainda. Acho que até no Pop era, na época do Pop que eu fazia tudo que aparecia. E também é a mesma situação, se conheceram na parada. Ah, estamos indo pra onde? Ah, estamos pro Parque da Matriz. Beleza. Se dividiram aqui dentro do carro mesmo, as passagens, nem sei quanto que era na época. No caso, o Uber, né? Dividiram o valor do Uber, do aplicativo. E eu levei elas pelo mesmo preço do ônibus, ou menos. É isso que eu queria dizer. Elas pagaram menos pra mim do que elas pagariam pro bus. Não tô me comparando ao bus, claro que não. Mas pensa pros passageiros. Como tá barbada, como tá fácil, como tá gostoso, como tá favorável. E não respinga nada pra nós. Por isso a importância da gente se unir, pessoal. Mais uma vez, juntos somos mais fortes. Pega a tua colherinha de areia aí e bora encher o nosso saco de areia furado pra ver se a gente consegue mexer nessa balança aí, que tá foda. Se eu depender dos passageiros de hoje pra trabalhar amanhã, não vou ter passageiro mais. Parece que todos se reuniram pra vir me atrapalhar minha vida hoje. Impressionante. Só pego retardado, mal educado, com exceção daquelas 3 velhas. Depois teve mais uma, por sinal, ali no Menino Deus. Talvez tenha os únicos passageiros, cheguei até a me emocionar, que não tenham recebido nota 1 hoje. Todos os outros, sem exceção. E essa última não foi diferente. Agora tem que achar a Eline aqui no Largo do Lênio Pérez pra levar ali pra Dom Pedro II. Adivinha se eu achei a passageira aqui no Largo do Lênio Pérez? Aqui não, né? Com a sorte que eu tô com os passageiros hoje. O que será que me espera a Fabiana, que eu tô indo buscar ali onde deixei a anterior, na esquina mágica? Falei toda a volta aqui agora, que eu tenho pavor de fazer essa volta nessa hora. Esquina mágica, General Câmara com 7 de setembro. Não existe não tocar corrida ali. Deveria ter esperado uma corrida ali quando eu larguei, mas tocou pra pegar no mercado. Eu achei que fosse achar. Não achei. E ela tava lá do outro lado, lá na Marechal Floriano. Eu sei pelo pinzinho dela no mapa. E ela não sabia nem me dizer onde ela tava. Provavelmente não é daqui. Penso eu, né? Penso eu. Enfim, 5 para 5 da tarde eu devo buscar a Fabiana para levar lá para Iguaçu, bairro Petrópolis. 8h06 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Aqui no posto Ghost. Quem gosta de Coca-Cola aí, ó, tem 2 pallets aqui, bem na frente da entrada da loja de conveniência. Tô vendendo a 7 pila a garrafa de 2 litros. Se tu levar um fardinho com 8 unidades. Isso não é jabá, poderia ser, mas acho que a Coca-Cola vai demorar um pouquinho pra chegar aqui no canal, né? Mas vai chegar. Ah, vai chegar, sem dúvida nenhuma ela vai chegar. Por sinal, hoje eu falei da Coca, né? Aquela velha delícia que eu carreguei no meio da tarde. Enfim, quase o final de tarde daqueles. O corpo tá sentindo.
Eu ainda não estou recuperado dessa gripe que me pegou já faz um mês mais ou menos. Eu achei que eu tinha melhorado, mas a última semana eu senti bastante. Mas estamos indo, né? Tô longe da meta ainda, tô bem longe da meta, mas as corridas agora o Comfort não toca mais e o Xisto passa raiva daquele jeito. Mais um dia daqueles, tudo igual como tem sido aí nos últimos meses. Não interessa se é a primeira, segunda-feira do mês, se é a última, se é véspera de feriado. O estagiário não tá nem aí para nosso planejamento. De qualquer maneira, não que tenha sido relevante, ou não que tenha sido a dinâmica hoje foi até quase 7h30. Tudo 3, 4, 5 pila, é verdade, nada demais, nada de extraordinário. E com o trânsito o cara não vê, né, ganhos reais. Porque tu ganha mais 3, mais 4, mais 5 reais na corrida e demora mais 10 minutos pra fazer às vezes. Mas ela foi até 7h30, mais ou menos. Acima. Às vezes vai também esse horário, mas enfim. Resultado do Fique Off. Eu vou acreditar sempre nisso. Resultado do Fique Off. Ontem eu vi mais um vídeo de um influencer grande de fora daqui do Rio Grande do Sul. De fora do Rio Grande do Sul, o Renan, que eu citei outro dia, do motorista sincero. Um de vocês me mandou o link do vídeo lá no Insta. E ele aderiu à campanha, tá fazendo campanha lá também. Nos mencionou os motoristas do Sul, segundo palavras dele, né, que tiveram a iniciativa de começar essa campanha. E sigo ele lá. Parece que ele tem um conteúdo legal. Já tá grandão, sim, já tem seus 50 mil seguidores no YouTube. Então provavelmente ele já não viva mais dos aplicativos para pagar suas contas, né? Mas os 2, 3 vídeos dele que eu vi eu gostei. O outro que eu citei outro dia foi ele falando sobre o porquê que o Comfort está uma merda, baixou as tarifas, né? Aquela relação da migração dos motoristas pro Black, daí os Black ficam sem corrida, voltam pro Comfort e os X se cortam os pulsos. Foi ele que fez aquele vídeo que ele inclusive me citou no vídeo e tal. Sigo lá, um motorista sincero. Renan é o nome dele. Mais um, né? Já foram uma meia dúzia que eu vi aí, de fora daqui, grandões, que aderiram à campanha e estão propagando. Então, não é só com os grandão, a gente tem que chegar principalmente naqueles que não têm rede social. Principalmente nesses que não têm rede social. Então, se tu tem um grupo de motoristas aí, amigos, conhecidos, for parar num posto para fazer uma resenha, encontrar esses velhos aposentados que estão na pista só para arranjar um motivo social para fugir de casa, troca uma ideia com eles, chame atenção, explique como é que funciona o Fique Off. Se tu não concorda, se tu acha que não vai dar em nada, beleza, mas se tu não atrapalhar, é a melhor ajuda que tu pode dar nesse momento, né? Quinta e sexta, por exemplo, teve dinâmica no que não deveria naturalmente, ou pelo menos nos horários que teve, e eu acho sim que foi o Fique Off. Então alguma coisa está acontecendo. Mesmo assim, eu chego na segunda-feira, primeira segunda-feira do mês, às 8 horas da noite, desse estado assim. Muito pela gripe, é verdade, mas completamente frustrado em relação ao desempenho. Frustrado, essa é uma palavra, frustrado. Criei uma expectativa hoje, achei que ia ser bom, achei que ia ser gostoso. E para ajudar ainda, tive um bando de passageiro mala hoje, me atrapalhando a minha vida. Um atrás do outro, sabe? Dá pra contar aqueles que não levaram nota 1 hoje. O Ian, por exemplo, o último passageiro que eu trouxe aqui pro Chica Maria, aqui na Álvares Azevedo, esse levou nota 5. Por incrível que pareça, me esperava na calçada na João Pessoa. E foi uma corridinha rapidinho, entrou mudo, saiu calado. Desejou um bom trabalho e uma excelente semana. Tá tudo certo. Se quiser trocar uma ideia comigo, tá tudo certo também, tá? Você não vai fazer que nem a moça, aquela primeira do dia, que pega e começa a gritar nos meus ouvidos como se tivesse um megafone. Isso sim me atrapalha, isso sim me tira do eixo. Talvez ela tenha me tirado do eixo já de partida, né? Mas é isso, eu vou ligar X aqui, porque mais 5 minutos e nada. E assim tem sido sempre quando eu paro.
É 5, 6, 10 minutos às vezes. Ele liga X, daí mais uns 5, 6 minutos até vir alguma coisa que tu, isso aí dá pra fazer. Pro destino, porque de repente, né, tá com um minuto bom, com uma quilometragem curta. É impressionante. Eu fico pensando, me paro pra pensar. Quem não tem opção de fazer comfort, de fazer black, deve estar desesperado. Precisa disso aqui, né? Então mais uma vez eu vou salientar de novo. Procure outra coisa, pessoal. Não tá fácil. E eu não vejo mais uma perspectiva além dessas movimentações que a gente está fazendo, que de fato as coisas melhorem. Semana após semana, é sempre assim. Tá, eu não queria baixar astral. O último take você vai finalizar e eu tô só pela bola 7. Pela bola 8. Agora já não tô na dúvida. A primeira corrida da Zona Sul eu vou. Eu não vou ficar batendo cabeça aqui. E a primeira Zona Sul que tiver, eu vou, né? Sendo boa ou não, porque o corpo também tá pedindo arrego. E não precisou pedir 2 vezes. Liguei X, demorou um pouquinho para achar uma corrida se eu quisesse, né? Daí veio uma pro Bonfim. E quando eu finalizei aqui na Tchau, fiquei on novamente. E na mesma hora tocou pegar aqui na Fundação. 24 pila pra Vila Nova. Deve estar pendurado essa corrida porque não paga tudo isso. Estação atual, né? Normalmente oferece 17, 18. E lá pra Estrada das Três Meninas, bem pertinho de casa. Então vamos pegar a Júlia aqui na Fundação. Espero que ela esteja pronta me esperando, porque ali é uma confusão esse horário pra pegar. Eu só ficar lá dentro, né, esperando o carro. E os motoristas tudo trancando a Sarmento Leite, né, bem na saída do túnel. Enfim, uma falta de empatia, né? Os passageiros, no caso. Então é isso, se embarcar a Ana, essa é a minha última corrida de... Ana não, Júlia. Ana porque tá tocando cuidado Ana aqui no Vera Louca. Se a Júlia embarcar, vai ser minha última do dia de hoje. Eu volto daqui a pouquinho, bem pouquinho mesmo, só pra finalizar. Feito então, adivinha se a Júlia não me deixou esperando. Tá, passa o motoqueiro. Adivinha se a Júlia não me deixou esperando. Mas não tempo suficiente pra eu me enlouquecer e cancelar a corrida, né? Enlouquecer não, mas enfim. Só fazer uma manobra aqui na Estrada das Três Meninas, era bem no comecinho, perto da Cristalzinho. Feito, retorno feito com sucesso. Agora vamos lá então, Cafofo do Sol, Minha Casa Minha Vida. Mais um dia de trabalho realizado com sucesso, né? Pelo menos da minha parte. Fiz o que tinha que fazer, corri atrás e, enfim, no final tudo vai dar certo, né? Se não deu certo ainda, Daniel, isso eu tô falando pra mim, é porque não chegou no final. Acho que já falei bastante coisa por hoje, muito mais do que deveria, talvez muito menos do que eu gostaria. Então agora bora descansar, porque amanhã tem tudo de novo. Muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E que não foram, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, tá tudo ruim. Os vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu queria dedicar esse vídeo então ao Thiago Varela, rapaz carioca, imagino eu, tá visitando a família no Rio de Janeiro, né? Mas mora atualmente nos Estados Unidos, acompanha o canal aqui, é motorista aplicativo lá também. E fez a gentileza de trazer um cabo pra mim, que por sinal, primeiro dia, ok, mas parece ser muito bom de fato. Eu fiz um stories, coloquei lá no Insta, teve uns 2 ou 3 comentários dando feedback positivo em relação ao cabo, que a marca é muito boa, que é um cabo bom, enfim, que eu nunca mais vou ter problema. Até porque agora eu tenho 2, né? Porque vieram um conjuntinho com 2 cabos. Então, Thiago, mais uma vez, muito obrigado, valeu pela força aí. Eu te falei aquele dia que eu fazia questão de pagar e tu disse que não, que tu fazia questão de apoiar o canal. Então tá, apoio realizado com sucesso. Feito, fui.